nós falamos sobre transporte de energia, transporte de calor. Como é que o calor passa do ponto A para o ponto B? Nós vimos na aula passada que existem três maneiras de transportar o calor, que é a única energia térmica que existe, né? Não existe frio. Existe a maneira pela condução, pela convecção e pela irradiação. Quem lembra qual é a característica principal do processo de transporte de calor por condução? Quem lembra qual é a característica principal do processo de transporte de calor por condução? Foi o que a gente viu nas aulas passadas. E aí, quem vai ser o primeiro a responder no chat? É a agitação das moléculas. Isso mesmo, Lu. Então, na condução, uma molécula vibra, que vibra a vizinha, molécula a molécula, como Silvia está lembrando para a gente. Então, é através da vibração das moléculas, ou dos átomos, né? Mas as moléculas são formadas de átomos. A condução, ela acontece principalmente em sólidos. Não significa dizer que não acontece em líquidos ou em gases. A gente só está dizendo que o processo principal é em sólido. Por quê? Porque no sólido as moléculas estão mais próximas umas das outras. Mas em menor grau, ela pode acontecer em líquido e menor ainda, ela também pode acontecer em gases. Depois nós vimos a convecção, que é aquele transporte de calor que se dá. Aliás, antes de eu falar, quem lembra como é que é a convecção? Lu está falando que é em fluido, só lembrando, gente, fluido é um líquido ou um gás. Ok, Lu, é em fluido, mas como é que acontece a convecção? A gente sabe que pode acontecer em líquidos e em gases, que é um fluido. Mas como é que pode acontecer a convecção? Quando eles são aquecidos, e por que quando é aquecido acontece a convecção? Yasmin está lembrando perfeitamente que através do transporte da matéria na convecção, a matéria não apenas vibra, ela vai de um ponto ao outro. E por que o mais quente vai para cima, Yasmin? Tá certo. Por causa da diferença de densidade, como Luísa está lembrando para a gente. Então, quando a temperatura aumenta, as moléculas vibram mais, o corpo aumenta o volume, ele se expande, e lembra que volume e densidade são inversamente proporcionais. Quando o corpo expande, o volume aumenta e a densidade diminui. Isso no geral, né? Na maioria dos corpos é assim. Existem exceções, existe, mas no geral, temperatura aumentou, o corpo vibra mais, as moléculas se separam, elas se expandem, aumenta o volume, diminui a densidade, fica mais leve e sobe. Já quando o corpo está frio, as moléculas vibram menos, elas se juntam, diminui o volume, e quando diminui o volume, aumenta a densidade, fica mais pesado, aí ele desce. Então, está sim relacionado também com a gravidade. Está sim relacionado sim com a gravidade. Porque o que é mais pesado vai ser puxado mais fortemente para baixo. O que é mais leve vai ser puxado também, mas não tão fortemente. E o último processo que nós vimos é a irradiação. É o único dos três processos que pode acontecer até mesmo no vácuo. Não é que acontece só no vácuo. Ele pode acontecer até mesmo no vácuo. Exatamente, ele ocorre no vácuo também. Ele é o transporte de calor através de ondas eletromagnéticas, mais especificamente as ondas de infravermelho. Então, a luz do Sol, ela chega até a Terra através da irradiação. Não é convecção nem condução. Ok? Isso aqui foi o assunto da aula passada. Eu só estou lembrando porque eu sempre gosto de lembrar o assunto da aula passada no assunto de hoje, né? Para a gente poder ir relembrando. Ok. Aí hoje eu tenho uma pergunta para vocês antes de começar a aula. É possível uma substância estar em dois estados físicos simultaneamente? E em três? Luiz acha que é possível. Quando o gelo derrete, ele não sai imediatamente do sólido para o líquido, ele vai derretendo aos poucos, ele fica uma parte sólida, uma parte líquida. Ok, Luiz, concordo com você. Isso era para dois estados. Então, para dois estados, nós sabemos que sim, é possível. Por exemplo, do líquido para o gasoso, ele não transforma imediatamente.
ele passa do líquido para o gasoso, ele tem um momento que é chamado de ponto de vaporização, que ele vai estar um pouco no estado líquido, um pouco no estado gasoso. Vai transformando, até transformar completamente. Mas e os três ao mesmo tempo? É possível uma substância estar nos três estados físicos no mesmo ambiente ao mesmo tempo? Nos três estados físicos no mesmo ambiente ao mesmo tempo? Será, Lu? Será que isso dá para fazer na panela mesmo? Então, a calefação é o processo instantâneo de líquido para gasoso, mas ainda assim é líquido para gasoso, tá? Ainda seriam dois estados e não três. Então, vocês, né, estão aí com algumas respostas, né? Mas a resposta é sim para as duas perguntas, mas não por esses motivos que vocês botarem no chat. A gente vai entender nessa aula como é que uma substância pode estar ao mesmo tempo nos três estados físicos. Isso é uma coisa muito específica, mas sim, ela pode acontecer. Bom, nós vamos estudar hoje diagrama de fases. E diferente das outras aulas que eu consigo encontrar alguma piadinha para colocar naquele início ali, dessa vez eu não consegui nem encontrar nenhuma piadinha relacionada ao diagrama de fases. Então, botei só o gráfico do diagrama de fases mesmo. Nessa aula, nós iremos estudar como é que a gente interpreta esse gráfico aí, esse diagrama de fases. Vamos ver isso aí, ó, curva de fusão, curva de vaporização, curva de sublimação, ponto tríplice, temperatura crítica, gráfico para substância e comportamento anômalo. Gente, tem alguém com áudio? Ah, é a Alice, será? Bom dia, Alício. Você quer falar alguma coisa com a turma? É que meu áudio está desligado, porque senão dá interferência aqui que eu estou usando dois aparelhos, senão fica dando microfonia. Bom dia, Belício. Tudo bem? Só aguardando aqui a professora Everilda para a gente passar um aviso para eles, tá bom? Na hora que ela entrar... Enquanto você for continuar a aula, ou você quer falar mais alguma coisa com ele? Pode falar. Deixa só ela chegar aqui que a gente dá o aviso, tá bom? Tá bom. Quando precisar, então, me chama. Então, pessoal, esses serão nossos conteúdos da aula de hoje, tá? Parece muita coisa, mas fiquem tranquilos que esse assunto é bem facinho. É interpretação do gráfico, tá certo? Fiquem bem tranquilos. Bom, primeiro, para fazer um apanhado geral, para vocês já saberem do que a gente vai falar, vamos entender o gráfico no geral. Eu vou falar depois cada parte do gráfico separadamente. Mas, no geral, vamos entender aí. Primeiro, ele é um gráfico que varia temperatura e pressão. No eixo X, nós temos temperatura. No eixo Y, nós temos pressão. Pensa comigo. Na matemática, o eixo X também recebe um outro nome. E o eixo Y também recebe um outro nome. Como é o outro nome do eixo X e do eixo Y, respectivamente, lá na matemática? Quando a gente vai estudar gráfico, a gente fala eixo X ou eixo das... Quem lembra? Exatamente, Luiz. A abscissa é o X, isso mesmo, Gil. Ordenada é o Y. Então, a abscissa é o eixo X, nós temos temperatura. Ordenada é o eixo Y, nós temos a pressão. Tá certo? Ok. Vamos falar de cada curva dessa. A curva 1 é chamada de curva de fusão, solidificação. A curva 2 é chamada de vaporização, condensação. A curva 3 é chamada de sublimação e sublimação inversa, ou ressublimação. PT é chamado de ponto tríplice. E TC é temperatura crítica. A gente vai falar, em cada um dos próximos slides, sobre cada tópico desse. Eu só quero que vocês entendam que o gráfico de diagrama de fases, ele tem essas três curvas e esses dois pontos importantes. A curva 1, a curva 2, a curva 3, e o ponto PT e o ponto TC. PT é o ponto tríplice, aonde a substância vai existir ao mesmo tempo nos três estados físicos, a gente vai ver como é que isso acontece. E o TC é a temperatura crítica. É o local onde a substância deixa de ser vapor e passa a ser chamada de gás. Mas, professor, vapor e gás não é a mesma coisa? Não. Vocês já viram lá nas aulas de química, lá do primeiro ano, que não é a mesma coisa.
Porém, vamos ver, então, qual é a diferença entre eles mais para frente um pouquinho. Só gostaria de lembrar para vocês que esse gráfico é o gráfico para substâncias ditas normais. São aquelas substâncias que não têm exceção à regra da dilatação. Existem substâncias que têm exceção à regra da dilatação, que o gráfico delas é um pouquinho diferente, que são as substâncias que têm um comportamento anômalo. Tem uma única substância que tem comportamento anômalo que você tem que decorar, que é a água entre 0 e 4 graus Celsius. Não significa dizer que a água é a única substância que tem essa anomalia. Tá certo? Não é a única, mas é a única que você tem que decorar. Então, esse vai ser o apanhado geral da aula de hoje. Agora eu vou falar detalhadamente de cada curva dessa, de cada ponto desse. Bom, curva 1, chamada de curva de fusão ou solidificação. Então, esse meu primeiro gráfico aí, ó, eu peguei aquele gráfico geral e coloquei apenas a curva 1. Essa curva de fusão, solidificação, é o que separa a substância do estado sólido para a substância do estado líquido. Então, nessa região, a substância está no estado sólido. Nessa região, está no estado líquido. Se ela estiver exatamente em cima da curva de fusão, solidificação, ela vai estar ao mesmo tempo no estado líquido e sólido. Então, do lado esquerdo, ela está apenas no estado sólido. No lado direito, ela está apenas no estado líquido. Se ela estiver em cima da curva, a substância está ao mesmo tempo no estado líquido e no estado sólido. Se você passa do sólido para o líquido, aí você chama de fusão. Se você passa do líquido para o sólido, aí você chama de solidificação. Beleza? Pode repetir? Claro. Vamos lá. Tá vendo o gráfico que tem 3 curvas? Curva 1, 2 e 3? Eu vou falar agora apenas da curva 1. Só a verde. Esqueça a azul, esqueça a vermelha. Essa curva verde, o nome dela é curva de fusão, solidificação. Ela é chamada de fusão quando a substância passa do sólido para o líquido. Ela é chamada de solidificação quando passa do líquido para o sólido. Se o corpo estiver aqui, ó, nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, o estado físico dele é sólido. Se o corpo estiver aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto B, o estado físico dele é líquido. E se o corpo estiver aqui em cima da curva, no ponto C, por exemplo, ele vai estar ao mesmo tempo no estado sólido e líquido. Porque lembra que durante a mudança de estado físico, pode coexistir os dois estados físicos ao mesmo tempo? Lembra disso? Então, a curva 1 é a curva de fusão, solidificação. Deu para entender até aí? Pessoal, vamos lá? Voltando, vocês estão vendo meus slides? Já está aparecendo o meu ou está aparecendo de Alice ainda? Sim? Ok. Então, vamos lá. Vamos voltar. Curva 1 é a curva da fusão, solidificação. Do lado esquerdo, nós temos o sólido. Do lado direito, nós temos que a substância está em estado líquido. Se tiver exatamente em cima dessa curva verde, em qualquer ponto em cima dessa curva verde, ó, gente, vai estar ao mesmo tempo no estado sólido e no estado líquido. Tudo bem? Vamos supor que aqui é o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C. Nesses 3 pontos, como está em cima da curva, ela vai estar ao mesmo tempo no estado sólido e no líquido. Vamos supor que no ponto A, a pressão é de 1 atm, 1 atmosfera. Ok? E a temperatura de fusão da substância, vamos supor que seja 20 graus Celsius. Se a pressão aumentar para o ponto B com 2 atms, o que vocês acham que acontece com a temperatura de fusão? Se a temperatura aumentar para o ponto B, se a pressão aumentar para o ponto B, pressão de 2 atm, o que vocês acham que acontece com a temperatura de fusão? Olha para o gráfico verde aí. Se passar do ponto A para o ponto B e aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura de fusão? Exatamente. Você pode ver, ó, se você projetar para a parte de baixo, se ali é 20,
o B vai ser um pouco maior do que 20, sei lá, 25, não tem como a gente saber de cabeça. Isso vai variar de questão para questão. Mas o que importa é, se a pressão aumentar, a temperatura de fusão e solidificação também aumenta. Se a pressão diminuir, a temperatura de fusão e solidificação também diminui. Isso para substâncias que não têm uma anomalia. A anomalia a gente vai estudar lá no final do slide, que vai ser uma exceção à regra. Isso aqui é a regra. Alguma dúvida nessa parte, gente, da regra? Não? Tudo bem. Vamos para a curva 2. O nome da curva 2 é curva de vaporização, condensação. Na parte de cima, nós temos o estado líquido. Na parte de baixo, nós temos gasoso, que nesse caso estamos chamando de vapor. Já já a gente vai ver a diferença entre um e outro. O líquido é na parte de cima. O gasoso é na parte de baixo. Se estiver em cima da curva, vocês já sacaram que sempre que está em cima da curva, está ao mesmo tempo nos dois estados físicos. Então, em cima da curva vai estar tanto no estado líquido como no estado gasoso. Se passar do líquido para o gasoso, nós chamamos isso de vaporização. Se passar do gasoso para o líquido, nós chamamos isso de condensação. Tudo bem? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. E se a pressão agora aumentar? O que acontece com a temperatura de vaporização, condensação? Se aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura de vaporização e condensação? É bem parecido com aquele outro lá que a gente acabou de fazer na estante. Olha para o gráfico. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Se você aumentar a pressão do ponto A para o ponto B, o que acontece com a temperatura de vaporização e condensação? Também aumenta. Isso mesmo, vai ficar mais difícil ele vaporizar ou condensar, porque a temperatura vai aumentar. Vamos supor novamente que no ponto A pressão é de 1 atm, uma atmosfera. E vamos supor que a temperatura no ponto A seja 50 graus Celsius. Mais uma vez, eu estou chutando valores, porque a gente está só entendendo o assunto. A gente não está fazendo questão ainda. Na questão, vai aparecer os valores. Não é você que tem que decorar o valor de nada. No ponto B, eu não sei quanto é a pressão, mas eu sei que a pressão é maior do que A. Vamos chutar que seja 3 atms. Eu não sei qual é o valor da temperatura no ponto B, mas eu sei que uma temperatura com certeza é maior do que 50. Vamos lá chutar para 80. Então, perceba, quando a pressão aumentou, a temperatura de vaporização, condensação, aumenta. E se a pressão diminuir, professor? Se a pressão diminuir, a temperatura de vaporização, condensação também vai diminuir. O senhor pode citar um exemplo da condensação no nosso cotidiano? Não tem exemplo mais fácil do que chuva. A chuva é um exemplo de condensação. Está passando do estado gasoso para o estado líquido, tá? A chuva é um desses exemplos. Alguma dúvida na curva 2? Alguma dúvida na curva 2, gente? Não? Se você entendeu a curva 1, gente, as outras são bem fáceis. Bom, a curva 3, o nome é curva de sublimação ou sublimação inversa. Lembrando que sublimação inversa também pode ser chamada de ressublimação. Você pode chamar de sublimação inversa ou ressublimação. O que é sublimação, professor, ou sublimação inversa? Sublimação é quando passa do estado sólido para o estado gasoso. Ressublimação ou sublimação inversa é quando passa do gasoso para o sólido. Lembra disso em química? Isso aí tudo já foi estudado com vocês em química lá no ano passado. Eu estou lembrando para vocês, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já estudaram isso. Se tiver um ponto em cima da curva, vai estar ao mesmo tempo no estado sólido e no estado gasoso. Então, se tiver em cima da curva, vai estar ao mesmo tempo no estado sólido e no estado gasoso. Um exemplo disso, antes que vocês perguntem logo, é a naftalina. Sabe aquela bolinha branquinha que bota em guarda-roupa, no cantinho, para poder afastar insetos, para poder não ter mofo?
Aquela que parece um Mentos branco. Aquela bolinha, já percebeu que depois de um tempo ela vai subindo do nada? Ela não fica líquida, ela está sólida e de repente ela começa a diminuir até que desaparece. Porque ela passou do estado sólido para o estado gasoso, naftalina, o nome dela, é isso mesmo. Então, esse é um exemplo de sublimação. Sublimação inversa seria do gasoso para o sólido. Tá ok? Vocês entenderam? Então, se tiver em cima dessa parte daqui é sólido. Se tiver na parte de baixo é gasoso, que nesse caso estamos chamando de vapor. A gente vai ver a diferença já já. Se tiver em cima da curva, vai estar ao mesmo tempo no estado sólido e no estado gasoso. E aí, mais uma vez, se a pressão aumentar, o que acontece com a temperatura de sublimação e sublimação inversa? Eu passei do ponto A para o ponto C. O que vocês acham que acontece com a temperatura? No ponto A, a pressão, de novo, vamos chutar de 1 atm. E a temperatura vamos chutar de 10 graus Celsius. Se eu passar agora para o ponto C, que a pressão, eu vou chutar 4 atm. O que acontece com a temperatura de sublimação ou sublimação inversa? Vocês podem ver, ó, que mesmo não sabendo o valor, você sabe que esse valor aqui é maior do que 10, sei lá, 30. Eu não sei o valor, estou chutando. Mas o que eu percebo é que, quando a pressão aumenta, a temperatura de sublimação inversa, também aumenta. Se a pressão diminuir, aí agora a temperatura de sublimação ou sublimação inversa também vai diminuir. Vocês conseguiram perceber que a análise das três curvas são iguais? Tudo é diretamente proporcional? Se uma aumenta, a outra aumenta. Nas três curvas é a mesma análise, porque está falando da regra. Existe exceção? Existe. Mas qual é a regra? Aumentou a pressão, aumentou a temperatura para transformar a substância, seja ela de vaporização, seja de fusão, seja de vaporização. Se diminuir a pressão, se diminuir a pressão, diminui a temperatura para transformar a substância. Tá certo? Isso nós estamos na regra. No final do slide vai ter a exceção. Ponto tríplice. Gente, é exatamente como o ponto fala. É o ponto no qual a substância coexiste, ou seja, existe ao mesmo tempo nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Lembrando que tem um quarto estado da matéria, que é o plasma, que vocês estudam em química. Na física a gente não estuda sobre ele, mas aí vocês estudam em química. Então, na verdade, são 4 estados da matéria. Porém, o ponto tríplice é o ponto que coexiste os 3 estados: o sólido, o líquido e gasoso. Percebe que aquele pontinho do meio, esse pontinho preto que eu botei aqui, PT, que significa ponto tríplice, ele é um encontro da curva 1 com a curva 2 com a curva 3? Se ele é o encontro das 3 curvas, nesse ponto tríplice vai existir ao mesmo tempo a substância no estado sólido, líquido e gasoso. Tá claro? Eu não preciso decorar valores, mas, por exemplo, para a água, esse ponto tríplice, ele é o ponto que a temperatura é de 0,01 graus Celsius e a pressão é de 4,48 milímetros de mercúrio. Eu não preciso decorar isso não, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade. Então, cada substância vai ter o seu ponto tríplice próprio. Mas o que você precisa entender não é os valores, não é para decorar valor de nada. Ó. Isso aqui, pelo amor de Deus, não é para decorar. Você tem que entender que o ponto tríplice nada mais é que o ponto onde as 3 curvas se juntam. Se as 3 curvas se juntam, a substância vai estar ao mesmo tempo no seu estado sólido, que é essa região aqui da esquerda, no estado líquido, que é essa região aqui central, mais na direita, e no estado gasoso, que a gente vai ver que tem a diferença de gasoso vapor e gasoso gás, que é esse da parte de baixo. Então, no ponto tríplice, vai estar ao mesmo tempo nos 3 estados. Vocês entenderam isso? Eu posso passar para o próximo slide? Eu estou falando um pouquinho mais rápido agora por conta do tempo que a gente perdeu ali dos avisos, tá certo? Para a gente poder ter o mesmo conteúdo da outra turma. Ok, é bem facinho mesmo, tá? Se você estivesse perguntando, nossa, isso é fácil assim? É fácil assim mesmo, pode ficar tranquilo.
Temperatura crítica. Bom, essa parte aqui, vocês também estudam em química. Eu vou lembrar para vocês, porque tem algumas questões de física que também pedem que você lembre o que significa temperatura crítica. É a temperatura na qual a substância deixa de ser o estado chamado de vapor para chamado de gás. O gasoso vapor passa a ser chamado de gasoso gás. Belis, tem como estar nos 4 estados? Lu, eu não tenho essa informação. Nos livros da gente, não tem essa informação, tá? Eu até procurei, que um outro aluno perguntou. Eu acredito que não, porque o estado de plasma é o estado gasoso com alta agitação molecular e os elétrons são compartilhados, se eu não me engano, porque isso é uma parte que vocês estudam na química e não na física. Então, eu acho que não tem como, porque a temperatura é muito, muito grande para ter que ser no estado de plasma, tá? Então, eu acho que não tem como ter os 4, não. Mas seria bom perguntar ao professor de química, tá certo? Oi, Luiz, pode falar. O fogo, Luiz, eu acho que ele não é classificado em nenhum estado, acho que é classificado como energia, tá? Mas acho que se aproxima mais do estado de plasma. Mas essa parte, mais uma vez, quem estuda essa parte da matéria, o que é, o que não é a química. Pergunta ao professor de química. E na próxima aula até me diz, eu tenho que tirar dúvida. Porque eu sempre fico curioso nisso, depois eu nunca lembro de perguntar a Vinícius. Porque quem estuda isso mais é a química, os estados da matéria, o estado de plasma, tá? Perguntem isso ao professor de química e, por favor, não deixem de me lembrar na próxima aula. Me lembre, depois anote no seu caderno para você não esquecer, e me lembre na próxima aula, porque sempre alguém me pergunta e eu nunca tenho a resposta disso. E eu sempre fico de perguntar a Vinícius e a vida, né? 1001 atribuições, fazer prova, fazer slide, fazer atividade, eu acabo sempre esquecendo. Então, se você puder perguntar por mim, eu te agradeço muito. Qual a diferença, então, gente, entre o estado de vapor e de gás? Vocês lembram? Porque isso aqui vocês já estudaram em química. Vocês lembram qual a diferença entre o estado de vapor e de gás? Tem uma diferença entre um e o outro. Elas não são iguais. Alguém lembra? Não? Bom, o estado de gás é aquele estado que, por compressão isotérmica, a substância não consegue mudar de estado físico. Professor, pelo amor de Deus, o que é compressão isotérmica? Compressão isotérmica é diminuir o volume mantendo a temperatura. Se você diminuir o volume mantendo a temperatura, um gás não vira líquido. Um gás continua gás. Agora, o vapor, se você diminuir o volume sem alterar a temperatura, ele se transforma no estado líquido. O gás versus vapor tem alguma coisa a ver com a agitação da molécula? Não, Luiz, tem a ver com isso que eu estou te falando. Um gás, se você diminuir o volume e não mudar a temperatura, ele continua gás. O vapor, se você diminuir o volume sem alterar a temperatura, ele passa para o estado líquido. Como assim, professor? Vamos lá. Lembra que em química tem aquela equação PV igual a nRT? Tenho certeza absoluta que vocês viram lá no passado. Isotérmica significa temperatura constante. Se a temperatura não muda, pressão e volume são inversamente proporcionais. Vocês já estudaram isso lá em química. Se o volume diminui, significa dizer que a pressão aumenta. Então, quando a gente fala uma compressão isotérmica, a gente está falando que o volume vai diminuir, a pressão vai aumentar e a temperatura não muda porque a temperatura é constante. Então, aqui, ó, vapor. Tenho aqui o ponto A. Aqui, gás. Tenho aqui o ponto B. Se eu aumentar a pressão no ponto A, mantendo a mesma temperatura, ele passa para líquido. Se eu aumentar a pressão no ponto B, mantendo a mesma temperatura, ele continua sendo gás. Então, a diferença de vapor para gás é essa. O vapor, ele pode coexistir com o estado líquido, tá? Mas o gás, não. O gás, mesmo que você aumente a pressão, ele continua sendo gás. O vapor, se você aumentar a pressão,
ele pode passar a ser estado líquido. Tudo bem? Então, ó, essa linha tracejada é a linha que representa a linha de temperatura crítica. A esquerda dessa linha você chama de vapor. Então, toda essa região aqui, ó, é vapor. A direita dessa linha você chama de gás. Então, toda essa região aqui, ó, à direita dessa linha é gás. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Então, a esquerda é vapor, a direita é gás. Vapor, ele consegue virar líquido aumentando a pressão. Gás não consegue virar líquido apenas aumentando a pressão. Tem que também diminuir a temperatura, senão ele não muda para o estado líquido. Estou sendo claro? Isso aqui você já vira em química, na verdade é para lembrar. E para lembrar um pouquinho também de química, porque a gente precisa na física, temos que saber o que são transformações isotérmicas, isobáricas, isocóricas, também conhecidas como isovolumétrica e isométrica. Isotérmica é bem fácil. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica é o que vocês menos lembram. Isobárica significa pressão constante. Isocórica, vocês costumam não lembrar. Mas quando fala isovolumétrica, aí vocês lembram. Mas também pode ser chamado de isométrica. Esses três nomes, não importa qual dos três, significa volume constante. Lembram disso? Então, isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, volume constante. Iso é o prefixo para igual, para o mesmo. Então, isotérmica, mesma temperatura. Isobárica, mesma pressão. Isocórica, mesmo volume, também conhecido como isovolumétrica. E aqui é a nossa última parte da aula, tá? É entender o gráfico para substância que tem um comportamento anômalo. Lembra que eu falei para vocês que tem substâncias que não seguem a regra? Isso daqui, ó, gente, é a regra. São substâncias ditas normais. A gente fala normais, por quê? Porque elas seguem a regra. Esse daqui é o gráfico da substância que tem uma exceção, que são as substâncias que a gente chama de anomalia. A única exceção que você tem que saber que existe é a água. Lembra disso? Qual é a única diferença entre os dois gráficos? Quem sabe me dizer qual é a única diferença entre os dois gráficos? Tá fácil, gente. Qual é a única diferença entre os dois gráficos? É a primeira curva. Isso mesmo, Lu. É a curva de fusão. Perceba que não muda a curva 2, não muda a curva 3, não muda o ponto tríplice, não muda a temperatura crítica. Esse C aqui, ó, é a parte da temperatura crítica. Faltou um Tzinho do lado. Temperatura crítica. Então, não muda. A única coisa que muda de um para o outro é essa curva 1. E qual é a mudança? Quem sabe me dizer qual é a mudança que existe da curva 1 para o primeiro gráfico, para a curva 1 do segundo gráfico? O que está mudando de uma para a outra? Quem sabe me dizer? A parte da temperatura. Isso mesmo, Lu. Na 1, que são as substâncias normais, se você pega esse ponto A e você pega um ponto B, aumentou a pressão, beleza, aumentou a temperatura de fusão. Porém, na exceção, na anomalia, se eu pegar esse mesmo ponto A e pegar esse mesmo ponto B, se aumentar a pressão, perceba que a temperatura de fusão, ela diminui. Como, professor? Como assim? Vamos botar valores. Vamos supor que a pressão no ponto A é 1 atm. Então, a pressão no ponto A é 1 atm. E a temperatura do ponto A é de 40 graus Celsius. Se eu pegar o ponto B, claramente eu percebo que aumentou, sei lá, para 3 atm. Estou aumentando aqui. Se você projetar no eixo das abscissas, que é o eixo X, você pode não saber qual é a temperatura, e você não tem a obrigação de saber. Mas você sabe que, com certeza absoluta,
é menor do que 40, sei lá, é 30. Então, perceba que quando a pressão aumentou, a temperatura de fusão da substância diminuiu. E isso é uma exceção à regra. Existem várias substâncias que têm exceção à regra. A única substância que eu tenho que saber que existe essa exceção à regra é a água. Alguma dúvida entre o gráfico da anomalia? Então, perceba que todas as curvas são iguais, exceto a curva 1. Olha ali o que está escrito na parte laranja. Ó. A curva 1 é a única curva que tem um comportamento anômalo. Todas as outras curvas se comportam da mesma maneira que a gente analisou nos slides passados. Portanto, podemos notar que quando a pressão aumenta, a temperatura de fusão, solidificação diminui para substâncias de comportamento anômalo. Tudo bem, galera? Vocês conseguiram entender essa análise? É só análise de gráfico, não tem conta nenhuma para fazer. Vamos dar uns exemplos para vocês perceberem isso? Esse aqui é o exemplo desse comportamento anômalo. É o experimento de Tyndall. O que Tyndall queria provar? Ele queria provar desse comportamento anômalo. Qual é o comportamento anômalo? Quando a pressão aumenta, a temperatura de fusão diminui. Porque a regra... Qual era a regra sempre? A regra é a pressão aumentar, a temperatura de fusão aumentar. Só que existia uma exceção, existia uma anomalia. E ele queria fazer um experimento para provar essa anomalia. Esse experimento é bem simples. Vamos lá. Vamos supor que esse gelo aqui, ó, esse bloco de gelo, esteja inicialmente a menos 10 graus Celsius. A menos 10 graus Celsius, com a pressão de 1 atm, será que o gelo pode derreter? Em 1 atm, qual é a temperatura que o gelo derrete? Ou seja, qual é a temperatura de fusão do gelo para 1 atm? É a única substância que tem que decorar o valor. Quem lembra qual é a temperatura que o gelo derrete? Ou seja, a temperatura de fusão do gelo a 1 atm, a 1 atmosfera de pressão. Qual é essa temperatura? Quem sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer qual a temperatura que o gelo derrete? Gente, é bem fácil. Não. Gente, qual é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água? Então, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Então, o gelo só derrete quando ele chega a 0 graus Celsius. Então, se o gelo, naquela primeira figura, está a menos 10 graus Celsius, ele não tem como derreter. É impossível. Então, o que foi que Tyndall fez? Ele amarrou um fio, empedurou dos dois lados do fio pesos. Por quê? Porque aumentou a força que está puxando esse fio para baixo. E você sabe da primeira unidade que pressão é força sobre área. A área do fio é pequenininha. Aumentou a força, diminuiu a área. Então, a pressão aumenta. Então, nessa parte aqui, ó, que encosta o fio no bloco, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, o normal seria que a temperatura de fusão também aumentasse. Seria a temperatura de fusão ir para, por exemplo, 5 graus Celsius positivo. Só que Tyndall percebeu que nesse experimento, quando a pressão aumentou, a temperatura para o gelo derreter, que a temperatura de fusão diminuiu. Ele começou a derreter, por exemplo, vou chutar aqui o valor, a menos 10 graus Celsius. Então, naquele ponto que o fio encosta no gelo, o gelo naquele ponto começa a derreter. E o fio começa a entrar no gelo com uma figura 2, ó. Perceba que a figura 2, o fio começa a entrar no gelo. Por onde o fio passou, que o fio não está mais, a pressão volta a diminuir. Se a pressão volta a diminuir, a temperatura de fusão volta a aumentar. E aí o gelo congela novamente. Aí o fio consegue passar por dentro do gelo, cortando o gelo, e o gelo não quebra. Porque por onde ele passa, derrete, mas imediatamente, depois que ele saiu dali de cima o fio, o gelo volta a solidificar.
Esse é o experimento de Tyndall. E aqui é uma foto real desse experimento, de um teste para a feira de ciências. Então, as pessoas fizeram isso aqui para uma feira de ciências. Amarrou um fio de um lado do outro, não dá para ver, mas botou uns pesos aqui puxando os objetos para baixo. Quando o fio está encostando no gelo, tem uma pressão grande naquele local. Então, naquele local, o gelo derrete e o fio começa a passar por aquilo. Então, quando a pressão aumenta, relembrando, o ponto de fusão diminui. Por isso que o gelo consegue derreter a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Vocês entenderam o experimento de Tyndall? É um experimento para provar aquela curva da anomalia. Porque o normal, qual era o normal? Se eu botasse pressão no gelo, o normal seria a temperatura de fusão aumentar. Ia ficar mais difícil para o gelo derreter. Mas nesse experimento, Tyndall consegue provar o contrário. Consegue provar que quando a pressão em cima do gelo aumenta, a temperatura de fusão diminui, porque o gelo é uma exceção à regra. Alguma dúvida no experimento de Tyndall? E um outro exemplo do experimento de Tyndall, na prática de vocês do dia a dia, é o que Luísa faz muito no inverno, viajar para a Europa, para a Suíça, para poder esquiar. Ela não vai dessa vez, por causa da pandemia, mas Lu pode dar esse exemplo para a gente aí, ó, que quando ela está esquiando, você vê que o patins é uma lâmina. O patins, aí, ó, eu nem sabia o nome do lugar. A pessoa culta, a pessoa que viaja, outro nível, é outro patamar, como diria Bruno Henrique, viu? Outro patamar. Ainda consegue levar a Marina. Rapaz, me leva também, paga a mim também, Lu. Então, no patins, a lâmina tem uma área pequena. Se a lâmina tem uma área pequena, a pressão é grande. Porque nós sabemos, desde o início da primeira unidade, quando ainda a aula era presencial, que pressão é força sobre área. Então, se a área diminui, a pressão aumenta. Então, quando o patins passa por cima do gelo, naquele ponto que o patins passou, a pressão aumentou. Se a pressão aumentou, a temperatura de fusão do gelo diminui. Aí o gelo derrete naquele ponto. Depois que o patins saiu de cima, a pressão volta à pressão normal, que é a menor possível, que é a pressão de 1 atm, porque o patins não vai estar mais em cima, e aí a temperatura de fusão aumenta, aí o gelo ali volta a derreter. E é por esse motivo que você consegue esquiar com bastante facilidade. Porque quando passa, derrete, aí você escorrega, consegue esquiar, quando o patins sai de cima, volta a congelar. E aí, Lu, da próxima vez que você for, tira foto pra gente disso, faz uma filmagem, tá certo? Que aí eu posso botar no meu slide uma filmagem ou uma foto real do que está acontecendo. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu não vou esquiar no São João, por causa da pandemia. Todas as outras vezes eu não fui porque eu não tinha dinheiro mesmo. Essa é a primeira vez que eu não vou, só por causa da pandemia. Foi sem graça essa piada, eu sei. Eu percebi agora. Mas, enfim. No Shopping Avenida tem uma pista. Mas ali também é com esse patins assim? Também é com esse patins de lâmina? Sim. Poxa, se fosse possível, se não fosse perigoso pra gente, a gente podia marcar de ir lá para ver isso na prática, né? Só que, infelizmente, é perigoso, né? E a gente não vai fazer isso. Vamos lá, tá acabando. Faz, por favor, essa questão 1 aí para mim, bem rapidinho. Só tem 2 questões, essa e mais outra. Eu só tenho mais 8 minutos de aula, mas dá tempo suficiente. Rapidinho, por favor. Quem já souber a resposta da questão 1, pode botar no chat. Quem não sabe ainda, lê e em seguida coloca a resposta no chat. Cadê Bianca? Não tem na aula, não, é? Não vi nem Bianca falar nada hoje. Quer dizer, falar ninguém fala, né? Mas escrever nada. Ah, olha ela aí. Luísa, acho que é D. Mas eu quero outras respostas. Independente do que o Lu achou, o que vocês acham aí?
Se também for a mesma de Luísa, tudo bem, mas vai por você. Não vai por Luísa, não. O que, Bianca? Você não entendeu alguma coisa? Pergunta. Tem alguma coisa que você não entendeu? Tá entendendo? Beleza. Rebeca também acha que é letra D. Quem mais? Quero outras pessoas. Só tem duas por enquanto. Vamos, gente. Tranquilo, tranquilo, gente. Agora a chamada é lá pelo AVA. Então vocês depois expliquem isso para Alice ou qualquer coisa, tá certo? Porque eu não faço mais a chamada. Então não precisa nem mais me falar essas coisas. Mas eu entendo porque vocês querem dar uma justificativa. E obrigado. Obrigado pela justificativa. Mas fiquem despreocupados que relacionado a mim não vai ter nenhum prejuízo, não. Assim, de falta e nada não, porque a chamada não é por aqui mais. Todo mundo acha que é letra D, gente? Todo mundo acha que é letra D? Não tem ninguém que vai acertar, porque não é letra D, não. Laís acha que é letra C, Yasmin acha que é letra B. De antemão, já adianto para vocês que não é letra D de dado, não. Parabéns para quem falou letra B. Yasmin, parabéns, Min. Vamos ler a questão. Observando o diagrama de pressão por temperatura mostrados a seguir, pode-se concluir corretamente que uma substância passou pelo processo de sublimação. Sublimação. Sublimação é quando passa do estado sólido para o estado gasoso. E isso é chamado de sublimação. Lembra disso? O que passa do sólido para o gasoso é o U, porque ó, aqui é sólido, aqui embaixo é gasoso. E o Y? Porque o Y, ó, aqui na esquerda é sólido e aqui na direita é gasoso. Então, as duas curvas que isso acontece é a curva U e a curva Y. Letra B. Quem errou, entendeu por que errou? Quem errou, entendeu por que errou? E aí eu tenho uma pergunta. Como é o nome do processo U e Y? Como é o nome do processo U e do processo Y? Vamos lembrar os três nomes? Isotérmico, isobárico, isocórico. Como é o nome do processo U e do processo Y, na ordem, respectivamente? Como é o nome do U e como é o nome do Y? Não perguntou na questão, mas é algo a mais que eu quero saber. Como é o nome do processo U, como é o nome do processo Y? Quem é a primeira pessoa a me responder aí, de maneira correta? Vamos lá, gente. Vocês hoje estão com participação muito ruim, viu? Vocês já participaram bem mais das aulas. Os três nomes possíveis é isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Como é o nome do processo U e como é o nome do processo Y? Yasmin acha que o U é isotérmico. E o Y? Yasmin não acha muito, não? Acha sim. Yasmin acha Belize maravilhoso. Yasmin está em dúvida. Que Belize é maravilhoso? Não. Isso você não tem dúvida, Yasmin. Eu tenho certeza absoluta que você sabe que isso é uma certeza na sua vida. Então, o U é chamado de isobárico e o Y, que é chamado de isotérmico. Porque o U, a pressão é sempre a mesma. A pressão nem aumentou, nem diminuiu. Então, o U é isobárico. Não, gente, desculpa. O U é isotérmico, tá trocado. Tô doido. Desculpa. Deixa eu até mudar aqui logo. O U é isotérmico. I'm so sorry. O Y é isobárico. Ok?
Então, o U é isotérmico, o Y é isobárico. Então, Yasmin estava certa? Eu não lembro qual foi a sua resposta, Yasmin. Deixa eu ver aqui, peraí. O U é isotérmico. Isso, você estava certa. O U é isotérmico. O Y é isobárico. Por quê? Porque o U, ó, que é essa linha vertical, não mudou a temperatura. Ó. Aqui, a temperatura é sempre a mesma. Já o Y, a temperatura no Y aumenta, ó, mas a pressão do Y não aumenta. Então, o Y é isobárico. E a última questão de hoje, e aí eu libero vocês. Essa aí está mais fácil do que a outra. Vai lá, é a última de hoje. Belis, Oi. o slide não tá projetando aqui não, eu acho. Não? No meu não tá, pelo menos. Tá no de vocês, gente? Deixa eu Luísa projetar falou no que meu. também não tá. Deve ter caído da internet, ele deve ter saído aqui. É, as pessoas disseram que não. Agora tá. Pronto. Ô, gente, eu sei que deu 12 e 10, mas aguenta um pouquinho, porque essa é a última questão de hoje, tá certo? Então tem esse slide e o slide da piadinha, mas que nem é assunto, não. E aí, qual a resposta que vocês acham que é? Tente aí. Eu sei que deu 12 e 10, viu, gente? Eu sei. Mas aguentem 5 minutinhos, ninguém vai pegar trânsito para ir para casa, não, porque todo mundo já está em casa. Yasmin acha que é letra C, Ana C, Silvia C, Laís também acha que é C. Tranquilo? Então, realmente, é letra C. Vocês sentiram dúvida em alguma outra alternativa que querem que eu leia? Para vocês entenderem por que não pode ser alguma outra alternativa. Alguém ficou com dúvida em alguma outra alternativa? Porém, Belis, está muito fácil, Belis. Como é que tu vai fazer isso em uma prova, né? Possivelmente, quando tivermos prova. Como é que você vai fazer isso, Belis? Vamos lá. Olha para esse gráfico de vermelho do lado. Se eu perguntar assim, em um processo isotérmico, a substância inicialmente está no ponto A. Então, ele começou no ponto A. Ele passa obrigatoriamente para o ponto B ou para o ponto C? Em um processo isotérmico, a substância está no ponto A. Ele passa obrigatoriamente para o ponto B ou para o ponto C? Bia acha que é a letra C, para o ponto C. Alguém acha que é diferente? Em um processo, vou repetir. Está vendo esse gráfico vermelho que eu criei? Tem um ponto A, B e C. O ponto A é o ponto inicial. Em um processo isotérmico, ele passa obrigatoriamente para o ponto B ou para o ponto C? Em um processo isotérmico, ele passa obrigatoriamente para o ponto B ou para o ponto C? Lembra que isotérmico não muda a temperatura. Isotérmico, a temperatura é sempre a mesma. Então, e aí? Laís acha que é C, Marina também acha que é C. Isotérmico, a temperatura nem aumenta, nem diminui. Então, não há deslocamento na horizontal. Ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Porém, essa questão foi uma pegadinha. A resposta dessa questão é: ele pode ir para o C, mas não obrigatoriamente. Por quê? Porque se ele diminuir a pressão, ele vai para o C. Mas se ele aumentar a pressão, ele vai para um outro ponto aqui, D. Como a pergunta foi obrigatoriamente, ele não vai obrigatoriamente para o C. Depende se ele falar que foi isotérmico, aumentando ou diminuindo a pressão. Se ele falar só isotérmico, eu não tenho como garantir que ele vai obrigatoriamente para o C. Se ele falar somente isotérmico, eu sei que ele vai do ponto A ou para cima ou para baixo.
E aí depende se ele falar que aumentou a pressão ou que diminuiu a pressão. Se aumentar a pressão, ele vai para o ponto D. Se diminuir a pressão, ele vai para o ponto C. Vocês entenderam a pegadinha? Vocês entenderam a pegadinha? E se falasse que aumentou a temperatura, aí sim ele vai para o ponto B. Se aumentar a temperatura, ele passa para o ponto B. Aí não seria isotérmico, né? Porque se mudou a temperatura, não tem como ser isotérmico. Bom, gente, por hoje é só. Só essa piadinha aí, eu sei que passei alguns minutinhos, mas só tem essa piadinha no finalzinho, ó. Tem o biduzinho, aí tá olhando pro gelo, depois tá olhando pra água, depois tá olhando para o vapor d'água. Ele fala: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então, é só uma piadinha pra gente terminar hoje. Fiquem bem, fiquem com saúde. Alice, depois eu vou postar para vocês a atividade da semana. Só tem uma questão de cálculo e todas as outras são teóricas de marcar. Então, não faz as teóricas de marcar chutando, não. Pensa direitinho, o que você vai fazer, o que você vai marcar, tá certo? Eu sei que a gente não está olhando na atividade se você fez certo ou errado. Eu só estou olhando se você entregou a atividade. Mas, treina direitinho, não chuta qualquer coisa, não. Porque acho que só tem uma ou é duas no máximo de calcular. Todas as outras são só teoria para marcar alguma letra. Tá certo? Tchau. Boa semana, se cuidem e até semana que vem. Mundo vê o que essa voz me faz passar. Se tocar a rocha, só penso em você. Se eu beber, eu ligo chorando pra voltar. O que essa... chorando.